Antes de lermos o texto que nós vamos usar para meditar na palavra do Senhor esta noite, eu quero convidar você a abrir na palavra do Senhor lá em Isaías, lá no inicinho, no capítulo 2. Não está projetado. Porque o texto que leremos esta noite, ele faz parte de um bloco de textos sobre esperança, que Isaías começa a trabalhar lá no capítulo 2, a partir do versículo de número 2, mas nós vamos ler alguns versículos apenas que antecedem o texto que usaremos como base para a nossa mensagem nesse dia, ou nesses dias que antecedem o dia 25 de dezembro, onde comemoramos o Natal. Como já foi frisado ontem na cantata, como já foi falado hoje pela manhã, nós não sabemos a data exata de que Jesus veio a este mundo, na forma de uma criança. Nós não sabemos, mas sabemos que ele veio. E essa mensagem que se encarnou, que se fez gente, ela é proclamada há muitos anos, e até mesmo antes do seu nascimento. Isaías foi um dos instrumentos de Deus para falar não só sobre a missão do servo sofredor, mas sobre aquele que viria para trazer o alento ao coração daqueles que precisavam e daqueles que encontrariam nele força para continuarem a viver, não apenas no presente, mas no porvir. Então Isaías foi um grande instrumento de Deus, outros profetas também, mas ele é conhecido como um profeta messiânico, aquele que apontou para Cristo. A maior parte das suas profecias que falam sobre Jesus, ele mostra esse aspecto da esperança de Cristo para a humanidade. E ele começa aqui no capítulo 2, versículo de número 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Depois do capítulo de número 7, versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Depois, no capítulo de número 9, eu apenas estou destacando alguns versículos desses trechos onde ele fala do Messias. Porque um menino, versículo de número 6, capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E agora sim, o ápice desse bloco de texto aqui que fala sobre o nascimento do Messias, Isaías capítulo 11. É o texto que nós vamos usar para a nossa meditação nesta noite. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9. Eu gostaria que lêssemos responsivamente, ou seja, eu vou ler um versículo e você lerá o seguinte
até o versículo de número 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. A justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Vamos ler o finalzinho? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar ao Senhor neste momento. Convido você a fechar os seus olhos e a orarmos ao Senhor. Deus bendito, que Ele venha falar ao nosso coração nesta meditação na sua palavra. Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em volta da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração sobre a esperança bendita de Jesus Cristo, sobre a realidade que hoje Ele já representa para nós, pela paz que tem invadido o nosso coração quando conhecemos pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nosso coração o Seu ministério em nós. Nós te louvamos por isto, Pai, e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender aquilo que diz a Tua palavra, e a fim de que possamos ser transformados por ela dia a dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o Natal tem se colocado numa situação de empobrecimento de significado. Natal tem sido o momento da troca de presentes, e eu não sou contra de forma alguma troca de presentes, e nem da celebração da família. Eu creio que é uma boa oportunidade de nos reunirmos como família e nos confraternizarmos. O perigo está quando se, de alguma forma, faça com que essa data perca sua relevância e se transforme tão somente numa festa de confraternização universal, como tem se tornado. Porque aí há um esvaziamento do significado principal. E aí há a secularização, que é justamente esse esvaziamento de todo o significado espiritual que está por trás de alguns feriados, vai tomando lugar. E as pessoas vão perdendo, então, aos poucos, o interesse pelo aniversariante, ou por aquilo que se comemora. Em alguns países, não é mais permitido dizer, ou não é mais politicamente correto dizer Feliz Natal, mas tão somente boas festas. Confraternização, boas festas. E tudo isto tem entrado no meio do Natal e nessa festa de celebração, e tem feito com que as pessoas percam completamente o significado. E esse texto aqui é um dos textos que nos faz lembrar ou resgatar em nosso coração o real significado do Natal. Mas antes, eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo de número 10, o capítulo que antecede esse capítulo que nós vamos usar hoje como base. O capítulo de número 10
mostra como o Senhor havia levantado a Assíria, um império poderoso daqueles dias, como um instrumento para o cumprimento do seu juízo, inclusive contra Israel, que tinha por capital Samaria. Em Isaías capítulo 10, versículos 5 a 6, nós encontramos o seguinte: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor, envio-a como contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Quer dizer, a Assíria foi um instrumento de Deus para humilhar as nações, inclusive Israel, que se julgava um país, um povo, uma nação já poderosa naqueles dias, apesar do seu reino já estar dividido. Mas outras nações também sofreram interferência da Assíria e Deus diz: eu estou por trás disso. Eu estou agindo nos bastidores, estou usando a Assíria como um cetro da minha ira, para um cumprimento de juízo contra povos. Segundo destaque que eu quero fazer no capítulo de número 10, é quando o Deus bendito fala que a Assíria acha que todo o poder está nela. Por isso, versículo de número 12, capítulo 10. Acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Deus então desmascara aquela soberba que havia no coração do rei da Assíria, de ele achar que ele era o senhor da situação, que o seu poder estava sendo aumentado cada dia, por causa tão somente da sua sabedoria, porque ele era inteligente, porque ele sabia as melhores estratégias de guerra, e de certa forma o Senhor está dizendo aqui: coitado desse, ele não sabe quem está agindo através dele. E Deus então desmascara isso que está no coração daquele rei. Terceira observação sobre o capítulo 10 é que o Senhor declara de maneira muito clara que ele está disciplinando o seu povo através da Assíria para depois atraí-los de volta a si. Porque o povo de Israel também estava agindo de forma soberba contra o Senhor. No capítulo 10 ainda, versículo 20, depois versículo 24 a 25. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel, pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Então o povo estava sendo disciplinado pelo Senhor, para que o Senhor então, depois de disciplinado o seu povo, trouxesse o seu povo para junto de si, para que ele pudesse se estribar no Senhor, no Santo de Israel, e então Deus iria acertar as contas com a Síria, porque a Síria era tão somente um instrumento nas suas mãos, contra os povos e principalmente contra o seu povo. A quarta observação eu quero fazer aqui no capítulo 10 é que o Senhor desolará a Síria da mesma maneira como ele deixou o povo de Israel desolado. Versículo 33 a 34. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá
pela mão de um poderoso. Então o que Deus está falando aqui no capítulo 10 é da arrogância, da prepotência dos projetos humanos, mais precisamente aqui configurado nos projetos políticos da Assíria. E mostra como é ele que conduz a história para cumprir os seus propósitos, mesmo que ele use as falhas, as soberbas dos reis, utilize como seus instrumentos para cumprir um propósito. Por exemplo, mesmo que o rei da Síria estivesse se achando o dono da situação, o Todo-Poderoso, Deus está dizendo: eu estou usando a Síria para disciplinar o meu povo, para que ele não se estribe no seu próprio entendimento, e para que ele se volte para mim e se estribe no temor do Senhor, e não em si mesmo. E ele ao mesmo tempo mostra a fragilidade desses projetos, porque a Síria se julgava um país ou um império todo-poderoso. E Deus diz no versículo que acabamos de ler: eu cortarei com ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. As florestas que eles têm, tudo aquilo que eles acham que possui algum valor, ficará como um toco, semelhante ao toco que eles deixaram quando eles devastaram a nação israelita. Por isso que agora Isaías vai fazer um contraste entre esses projetos instáveis da humanidade e o projeto firme e duradouro do Senhor, e agora mais precisamente apontando para Cristo. E por isso que nós devemos refletir nesse texto à luz do Natal. Porque o problema dos nossos dias, do Natal, é que ele coloca muita força no homem. É que ele coloca muita força nos projetos humanos. E quando nós vamos chegando nessa época do Natal e pensando no Ano Novo, nós começamos a refletir sobre o que passou e pensar, ou projetar e planejar o que faremos no futuro, naquilo que nós queremos conquistar, nos cursos que queremos fazer, naquilo que está diante de nós, no mundo de possibilidades que se abre em todos esses projetos. Pois bem, no capítulo 10 o Senhor já mostrou que os projetos, por mais bem elaborados, eles podem ruir, podem falhar. E o próprio fato de Israel haver caído nas mãos da Síria mostra isso. Porque a Síria devastou a Israel, Samaria ficou acabada e toda a esperança daquele povo secou, ficou como um toco, como um pedaço de madeira no chão, exatamente porque eles se estribaram nas suas forças e eles se voltaram tão somente para si e esqueceram do Senhor. Então ele mostra o anúncio de um rei, de um projeto que devemos colocar a nossa esperança, a nossa vida, a nossa força. E o que então o capítulo 11, os 9 primeiros versículos desse capítulo falam sobre o Natal? O que será que o Natal significa? Em primeiro lugar, esse texto nos diz que a esperança divina se sobrepõe às desesperanças humanas. Diz o texto no versículo 1, você pode ler? Do tronco a Síria havia deixado tudo devastado. E com a devastação daquelas florestas, daqueles lugares bonitos que o povo de Israel se orgulhava de possuir, de ter, e que até ostentava perante as nações, uma certa sabedoria a mais, porque eles tinham a lei do Senhor. Eles também destruíram os sonhos daquele povo, levaram aquele povo cativo. E profanaram os lugares sagrados daquela nação. E deixaram que os sonhos daquele povo, os desejos daquele povo, se tornassem tal qual um toco sem vida. Mas o problema por trás disso anterior é que Israel já estava sem vida. Porque ele estava sem o Senhor na direção da sua vida. Eles se achavam autossuficientes, mas agora tudo foi devastado e tudo que restou do glorioso império, que outrora havia sido único, começado por Davi, que sucedeu Saul, que fora rejeitado pelo Senhor,
Por isso que Davi é considerado o rei oficialmente. A partir do Império Davídico foi que tudo começou a aflorar. Agora tudo que restou foi um pedaço de toco sem vida. E é assim que Deus vai demonstrar o seu poder para, a partir desse toco, fazer brotar uma esperança, não só para Israel, mas para todas as nações, sob um governante justo e todo-poderoso em Israel. A Assíria havia permanecido apenas como um toco no passado, porque de fato Deus agiu contra a Síria, acabando-a completamente no ano 609 a.C. Esse é o rei que governará eternamente o seu povo, a partir desse tronco, ou desse toco, como está mais próximo da mensagem original, de Jessé, porque Jessé foi o pai de Davi. E o reino davídico é que faz a linhagem, é de onde vem o reino do Messias. E há essa mistura entre a questão histórica e a questão espiritual também que Deus está tratando no mundo. E aqui então do tronco de Jessé, daquele toco sai um rebento, começa a sair algo verde, e naquela coisa insignificante, que todos achavam que estava morto, começa a brotar vida, e das suas raízes começa então a brotar um renovo, a sair algo verde, algo para dar esperança. E eu creio que aqui também está configurada a história da realidade humana. Porque nós, homens, queremos sempre achar que os nossos projetos são os melhores, são muito melhores do que Deus. Nós nos voltamos para nós mesmos. E o nosso sonho de vida é sermos como uma árvore frondosa, uma árvore bonita. Tal qual Israel também tinha esse sonho, essa aspiração. Se tornar uma árvore frondosa, que as pessoas passassem por ela e pudessem olhar para ela e dizer: que árvore linda, que árvore maravilhosa. E esses projetos que nos fazem imaginar que sejamos árvores frondosas, às vezes é um bom emprego. Às vezes se traduz em títulos acadêmicos, às vezes se traduz no status, naquilo que eu tenho, naquilo que as pessoas podem olhar para mim e dizerem sobre mim que eu sou uma pessoa bem-sucedida, exatamente como Israel fez. Israel começou a fazer crescer aquela nação, e eles começaram a ostentar o seu poder perante as outras nações, os seus poderios militares. E quando mesmo Deus lhes dava vitória, eles começavam a achar que o poder de alguma forma estava neles. É então que o Senhor mostra que os projetos humanos são falhos quando se coloca toda a esperança em si mesmo e não no Senhor. E aí vem as decepções, e aí vem as frustrações, os dilemas da vida que me fazem confrontar com a minha impotência diante das realidades que me cercam. Diante das enfermidades, diante do desemprego, diante de uma situação econômica instável e que de alguma forma abala aquela minha árvore tão frondosa. E ela começa então a perder todas as suas folhas, começam a se tornar amarelas, começam a cair, começa a se tornar semelhante a uma árvore seca, velha, mas ao mesmo tempo eu posso achar que existe alguma esperança. Então eu corro e começo pelas minhas próprias forças, tentar achar algum adubo, alguma energia que pudesse fazer com que aquela árvore se torne frondosa de novo. Mas o Senhor começa a reduzir aqueles projetos a um toco. Começa a reduzir aquele projeto a quase nada. A reduzir toda aquela soberba humana a algo aparentemente sem vida. O que Isaías está falando aqui, quando ele fala do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele está colocando um fôlego de esperança no coração daquele povo que se via já apagado e morto. E ele diz: calma lá, não é assim.
Eu trarei um rei. Eu estou fazendo isso para mostrar a falibilidade dos seus projetos quando você não me coloca em primeiro lugar. Por isso que eu creio que isto configura alguma coisa sobre a nossa realidade. E quando Deus então nos humilha e nos confronta com as nossas impotências, é o momento em que começa a brotar um renovo na nossa vida. E esse renovo é Jesus. Porque o nascimento de Cristo foi de uma forma totalmente inesperada sobre quaisquer expectativas melhores dos homens. Se imaginavam que ele pudesse vir como um grande e poderoso rei, ou alguém que pudesse fazer um alarde perante as nações, dizendo: eu cheguei, agora eu cheguei para resolver tudo. Não, ele vem como um bebê, não de uma família com poder econômico grande. Mesmo que José pertença à linhagem de Davi, agora a linhagem de Davi não tem mais aquele poder, está semelhante a um toco. Então o Senhor, a partir dali, começa a brotar um renovo. É por isso que a mensagem da cruz, ela é um escândalo, porque ela começa com um escândalo. Como é que um rei vai ser dignificado nascendo numa estrebaria, numa manjedoura? Mas exatamente porque ele, a partir daquele tronco, do toco que restou, daquela raiz que estava ali no chão, começa a brotar uma flor ou algo verde que começa a dar umas folhas que começa a lembrar esperança de vida. E ainda hoje, para aqueles que possuem ou que estão frustrados nos seus caminhos, que estão acabados ou que estão cansados, que estão sobrecarregados, ele ainda nasce como um pequeno renovo no coração para dizer: agora sim, eu vou construir a árvore da sua vida. Por isso que a esperança divina, ela se sobrepõe a essas desesperanças humanas. Segundo lugar, esse texto nos fala que o governo divino se sobrepõe às injustiças humanas. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará à vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Aqui, Isaías está falando um pouco sobre aquilo que move, aquilo que moverá o governo desse rei que vem como um simples rebento, naquele primeiro momento, que nasce a esperança. Agora ele como rei, como ele governará? E ele fala então sobre o governo do Senhor Jesus Cristo, do Messias, que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quer dizer, ele não é um ser que vai ser guiado pelas volições humanas. O que guiará as suas decisões será o Espírito do Senhor, porque ele é um ser divino. Esse Espírito é um espírito de sabedoria e de entendimento pleno. É um espírito de conselho e de fortaleza. É um espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E aí ele fala um pouquinho mais o que significa isto. Ele será guiado pelo temor do Senhor. Por isso que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem dará atenção aos seus ouvidos, porque a sua sabedoria, o seu entendimento são plenos.
o seu conselho e a sua fortaleza são justos. O conhecimento que ele possui de todas as coisas está baseado no temor do Senhor. Ele não precisa dos seus olhos, como nós humanos precisamos, às vezes, olhar algo, observar algo, tomar algumas decisões. Ou ouvir algo e baseamos as nossas decisões naquilo que ouvimos, no que conhecemos e fazemos alguns julgamentos. Aquele que vem sobre quem está o Espírito do Senhor, e todo o seu conselho, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria e todo o seu entendimento estão no temor do Senhor. Por isso os homens podem confiar nele. Ao contrário dos homens, ao contrário de nós, que muitas vezes baseamos ou queremos construir a nossa vida baseado naquilo que nós julgamos ser o nosso bom entendimento, o nosso bom conselho, a nossa boa sabedoria, a nossa boa fortaleza. Nós achamos que as nossas vidas são fortalezas inexpugnáveis, que ninguém consegue destruir, são fortalezas firmes, são rochosas, que os nossos conselhos são conselhos sábios, que existe nos meus lábios algo que quando sai as pessoas têm que ouvir e dar atenção, porque em mim há uma sabedoria. E aqui o texto está dizendo, a sabedoria do homem é baseada naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele acha que é, por isso se torna relativa. Por isso se torna frágil, por isso se torna frustração. Mas aquele ser que vem é o Senhor Jesus, o seu governo está sobre todo e qualquer pensamento do homem que leva à injustiça. Porque às vezes ou baseamos a nossa esperança em nós, ou baseamos no outro. É muito comum isso em época de política. As pessoas basearem a sua esperança no outro. E aqui Jesus diz, coloque a sua esperança em mim. Eu julgo com justiça os pobres, quer dizer, os desvalidos, os necessitados, aqueles que não têm a quem recorrer. Eu decido com equidade em favor dos mansos da terra, daqueles que aparentemente não possuem poder econômico, poder financeiro algum. Mas eu também firo a terra com a vara da minha boca, porque o Senhor também punirá o perverso. As pessoas às vezes buscam um reino de justiça, um reino de paz, e colocam suas esperanças em si ou no outro. Por isso que vem sempre os problemas e as dificuldades. Por isso que o significado do Natal hoje é frustrante, porque todos os anos se fala de fraternidade, de amor, de um mundo melhor, e tudo isso são ecos desesperados de vidas que não têm esse tipo de conhecimento que nós estamos lendo aqui na palavra do Senhor. Que a verdadeira justiça, que a verdadeira alegria e que a verdadeira paz só invadirá o coração do homem que se entrega a esse governante bendito. Apocalipse 6,15 fala sobre essa punição. No final das contas, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão, quer dizer, aquelas pessoas que não obedeceram o temor do Senhor, que confiaram em si, que perseguiram a igreja, que de alguma forma se voltaram contra o Senhor, se esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes, e vão dizer aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, daquele que julga retamente, daquele que está comandando tudo. Livrai-nos da ira do Cordeiro. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Onde nós temos colocado a nossa esperança de governo pleno sobre a nossa vida? Jesus Cristo não veio apenas como um bebezinho para ser lembrado naquela época, nessa época, nas manjedouras, ou para nós olharmos de maneira quase que fantasiosa aquele dia.
Sobre ele, diz Isaías no capítulo 9, repousava o governo. O governo está sobre os seus ombros. E aqui fala no capítulo de número 11, versículo de número 5, a justiça será o cinto dos seus lombos. Um dos maiores problemas da humanidade é justamente a injustiça. E Jesus se apresenta como o único que pode tratar isto e dar esperança plena ao homem. Terceiro lugar, esse texto nos fala que o Natal expressa a verdadeira paz que se sobrepõe aos alívios humanos. Esse texto é um dos textos mais bonitos que eu creio que existe sobre a profecia da vinda do Messias. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão. O leão comerá palha com o boi, como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, Isaías destaca o resultado do governo justo do Senhor. Aquele que vem governar e que governará de maneira plena e justa após a consumação dos séculos, mas que já governa hoje, quer governar hoje a vida dos seus súditos ou daqueles que querem ser seus discípulos, traz aqui o resultado do seu governo. Um governo de paz que excede a todo entendimento. E note como Isaías fala sobre uma reviravolta cósmica na natureza, uma transformação total. E eu creio que ele está falando tanto de um aspecto literal, de uma paz genuína, quanto simbólica. Aqui porque fala de animais, da natureza e de uma inversão completa daquilo que nós achamos que é o natural. Onde que eu posso imaginar que um lobo fará ou dividirá a sua toca com um cordeiro? Onde podemos imaginar que um bezerro, o leão e um animal cevado possam andar juntos, sem o leão querer atacar aquele animal cevado? Ou a vaca e a ursa pastando juntos, as suas crias brincando, o leão comendo palha com boi. Leão come palha, leão come carne. Então ele frustra tudo aquilo que nós podemos imaginar sobre o que é uma natureza natural, uma natureza perfeita. E esse texto fala ou destaca, talvez, aquilo que em Romanos, capítulo de número 8, versículo 18 a 23, fala. Porque lá em Romanos 8, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a glória a ser revelada a nós. Os sofrimentos do tempo presente não devem ser encarados como algo natural para nós. É natural no sentido de que nós sofremos os ataques deste mundo, sofremos as consequências do pecado. Mas não é natural no sentido de acharmos que sempre foi assim, que o normal é sofrer mesmo, que os intempéries da vida sempre têm que estar sobre nós mesmos. Por isso que Paulo continua dizendo agora sobre a criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se existe angústia, se existe devastação na criação, se existe algum tipo de distúrbio na criação, significa que ela está cativa,
ela está no cativeiro da corrupção e nós estamos envolvidos nessa criação e nós não podemos mensurar o que seja uma criação redimida. Só que Jesus Cristo, quando vem, Ele não vem apenas transformar as nossas vidas, Ele transformará toda a realidade deste mundo. E o texto lá de Isaías fala sobre essa realidade totalmente inversa, exatamente para que nós olhemos e possamos refletir. Como pode uma criança brincar sobre a toca de uma cobra venenosa? Como é que pode um bebezinho desmamado colocar a mão na toca de um lagarto perigoso como o basilisco? Como é que pode isto acontecer? Isto acontece porque o reinado do Senhor Jesus, que nasceu um dia na manjedoura e que mostrou a sua glória e o seu poder para todos nós, revelou, redimiu um povo e a sua obra de redenção se mostrará um dia num governo totalmente justo e que já começa hoje a agir no coração das pessoas que temem o Senhor e começam a seguir os seus caminhos de acordo com a sua palavra e que se mostrará de maneira total, plena no futuro, quando toda a ordem da criação ou toda a desordem da criação será colocada numa ordem de paz e de harmonia que excederá a todo o entendimento, porque Paulo está dizendo aqui em Romanos que os sofrimentos do tempo presente, que podem ser vistos na desordem e no caos da criação, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no mundo de total harmonia. Só que essa paz que excede a todo entendimento, ela já começa a ser vivida por aqueles que temem o Senhor hoje, no presente. Essa verdadeira paz começa a ser experimentada sobre aqueles que dizem: Senhor, eu quero experimentar o teu governo na minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o projeto de eu me tornar árvore. Se o Senhor quer que eu me torne uma grande árvore, ou que eu seja uma pequena árvore, que eu seja como um bonsai, ou que eu seja como uma árvore frondosa, ou grande, ou imponente como o cedro do Líbano, isso é com o Senhor. Isto está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para mim, mas governa de maneira justa. Não permita mais que a minha vida se torne como um toco. Faça com que desse toco nasça uma esperança. E que o Senhor faça ou guie a minha vida e que eu quero me colocar tão somente nas tuas mãos. Porque eu quero experimentar essa paz que excede todo entendimento. E eu quero verificar no final das contas, lá na frente, depois da consumação dos séculos, que a minha esperança colocada em Ti agora me fará contemplar todo esse governo justo que o Senhor fará diretamente sobre o seu povo, e que eu verei essa paz indizível, essa paz que aqui foi colocada de maneira que me choca, mas é para dizer que ela excederá, ou ela excede todo conhecimento e entendimento até hoje visto. Que paz nós temos almejado? Apocalipse capítulo 5, é o último texto que nós leremos nesta noite. Apocalipse 5, versículo 3 a 5. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse texto de Apocalipse, ele nos fala de uma realidade presente, ele não está falando do futuro.
Apocalipse aqui não está falando que um dia esse livro será aberto. Esse livro que João contempla é um livro da história da humanidade. É o livro da história dos homens. A humanidade havia se desviado dos caminhos do Senhor e havia selado o seu próprio destino, e tudo que restava para ela é tão somente a condenação. Por isso existem 7 selos selando aquele livro, fechando aquele livro de maneira perfeita. E a frustração de João, no momento que ele vê aquele livro, ele chora e ele se desespera, porque ele diz: a história das nossas vidas está resumida a um toco. Está resumida agora a um nada. Não existe esperança. Não existe possibilidade de nascer um broto, um renovo. Não existe como eu me livrar dessa situação. E por isso que ele chora desesperadamente, e ele diz: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Porque a sabedoria dos homens foram frustradas, estão frustradas aqui. Porque as melhores expectativas e esperanças do homem não pode dar rumo à sua própria vida. Se ela está encerrada, se ela está fechada, não existe intervenção. Tão somente existe um nascimento, uma reprodução e morte. Agora a vida do homem passa a se tornar tão somente biológica. E não há mais esperança alguma. E João então, tomado desse sentimento, porque ele entendeu o que significa isto, ele chora muito. E vem então um ancião, versículo de número 5. Eu imagino um senhor com aquele aspecto da sabedoria de anos, e chega junto a João e toca no seu ombro. Ele dá um abraço e coloca: João, não precisa ter um toco. Você não precisa achar que a sua esperança é um toco, que a sua esperança foi em vão, que está tudo acabado. E aí ele diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele pequeno rebento, que nasceu um dia numa manjedoura, que nasceu e foi colocado naquele lugar onde os homens desprezariam por completo, onde nenhuma dos nossos filhos, das nossas filhas, jamais nós imaginamos que poderia nascer naquele lugar. Num lugar como aquele. Ele venceu. E a sua vitória foi conquistada na cruz do Calvário. E ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um a um, os selos são abertos. E as catástrofes e todas as situações difíceis que começam a aparecer nesses selos quando são abertos, João começa a entender que todo aquele caos acontece, mas sob o governo e sob o comando do Senhor, e que nada foge ao seu entendimento, porque o Deus que venceu está ali com a sua mão agindo na história da humanidade, quanto mais na história das nossas vidas. Por isso a mensagem do Natal não pode ser esvaziada. Por isso a mensagem do Natal tem que fazer sentido para nós cada dia, amados. Porque a mensagem é de esperança, não de uma esperança daquele amor bonitinho de fraternidade, mas é uma esperança verdadeira e real. Eu gostaria que cantássemos um hino que fala sobre essa realidade, ou um pouco sobre a história do Natal. Porque se hoje nós podemos lembrar dessa história, por isso que nós lembramos desde Isaías, e olhamos que hoje é uma realidade, olhamos para trás e vemos que Jesus nasceu, e vemos que Jesus morreu
E cremos na palavra do Senhor que Ele abriu a história da humanidade que estava encerrada, estava fadada, exatamente para nos dizer: você pode ter a paz, você pode experimentar desse governo, a sua esperança pode se renovar. Vamos cantar este hino? Ok? Vamos cantar, né, juntos. Esse um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém. A ele os aguardar seu rebanho afinal. Deus brincava de frio também. Natal, 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 Natal. É vindo ao mundo o Rei divino. De repente lá do céu, linda estrela surgiu, brilhou com estranho fulgor da terra, forte luz. Estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumos certos pontos, e chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo em cima da casa Jesus. Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divino, e os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, ao incenso, ouro e mirra e o entregar. Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divino. Divinos nós, com intenso fervor, a louvores a ceros a quem nos salvou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na
Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é é vindo ao mundo o Rei divinal. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos. Antes de orarmos, quero que você reflita sobre, você pense, quem está governando, quem está no controle da sua vida hoje? Será que você tem vivido dia por dia, sem nem refletir sobre quem é Jesus? Talvez você tenha feito um compromisso há muito tempo atrás com Jesus, mas hoje ele se tornou um personagem apenas alguém que um tempo atrás você teve um encontro marcante com ele, mas que hoje ele não está mais governando. Hoje a sua vida se tornou talvez seca, árida, tal qual um toquinho. Talvez a sua árvore da vida tenha perdido tantas folhas e você esteja já sem esperança, porque você buscou com todas as forças construí-la, edificá-la na sua sabedoria, no seu conhecimento, sem o temor do Senhor. Mas o Natal deste ano não precisa ser o mesmo Natal dos anos anteriores. Você pode hoje renovar seus votos com o Senhor. Você pode hoje dizer: Senhor, eu quero novamente experimentar o governo na tua vida, em minha vida. Eu quero hoje sair daqui com essa paz que excede a todo entendimento. Eu quero hoje te reconhecer como Rei da minha vida. Senhor, te louvamos pela mensagem de amor que o Senhor tem proclamado há muito tempo por boca do profeta Isaías. Esse homem que foi usado por ti como instrumento para trazer alento àquela nação, que sempre confiou em si mesmo, e que, semelhante a nós, edificou tantos projetos pessoais, e que no final das contas foram tão frustrados. Obrigado, Pai, pela divina esperança, que não foi colocado sobre um grande ser político, mas sobre um bebezinho que nasce, mas que tem a responsabilidade, todo o governo em suas mãos. Obrigado por Jesus ter nascido em Belém da Judéia. Obrigado porque esse nascimento e a sua missão até o fim, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, é que nos possibilitou ter a alegria de saber que na história da nossa vida houve alguém que pôde intervir, que pôde ali mudá-la completamente. E te louvamos porque hoje já podemos experimentar um pouco dessa realidade que apenas no futuro será plena e total. Senhor, que hoje pessoas possam estar dizendo aqui esta noite: eu quero que o Senhor seja o supremo governante da minha vida. Talvez frustradas, talvez desesperadas, nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. Transforma a realidade, Senhor, e que Jesus se torne muito mais do que um presépio, do que uma imagem, se torne o supremo governante de cada vida aqui nesta noite. Assim oramos em o nome poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus,
estejam sobre nós, amados irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.